Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, braço de política do Pod Costa, podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui autoridades da política da região dos lagos para conhecer um pouco mais das suas ideias, pensamentos e posicionamentos, com o objetivo de aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. A gente dá sequência nesta semana a uma série de entrevistas especiais com os prefeitos eleitos nas cidades da região dos lagos. Hoje, nosso convidado é Fábio Oliveira Costa, o Fabinho de Iguaba Grande. Seja muito bem-vindo, Fabinho. Obrigado, meu amigo. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, todos os internautas do Pod Costa, né? Podcast da Rádio Costa do Sol. É uma honra retornar aqui e agora, graças a Deus, como prefeito eleito. Fabinho já esteve aqui como candidato, a gente conversou bastante. Ele participou pela primeira vez de um pleito eleitoral em 2024, saiu como um grande vencedor, teve a maior votação proporcional do estado do Rio de Janeiro, com 95,09% dos votos, a maior votação da história de Iguaba Grande, com mais de 21 mil votos. Então, assim, é realmente uma honra recebê-lo aqui hoje, prefeito. Eu que agradeço e é o que a gente fala, a gente sempre trabalhou muito, a gente sempre pregou que na política teria que haver menos o eu e mais o nós. Fabinho sozinho só teria um voto, mas graças a Deus, Fabinho com os amigos, com as pessoas que acreditaram no nosso projeto político, Fabinho teve mais de 21 mil votos, isso me honra muito e pode ter certeza, só aumenta a responsabilidade com os moradores da nossa cidade. Na entrevista passada, a gente comentou seu histórico da Polícia Militar, a sua atuação como chefe de gabinete do atual prefeito Vantur Martins, secretário também em pastas como Serviços Públicos, também Segurança e Ordem Pública. Então a gente deixa isso para o lado, vamos falar de futuro, vamos falar dos seus planos, dos seus projetos. São 4 anos, pelo menos, aí de trabalho, acredito que árduo, né? A cidade, o senhor substitui um candidato, um prefeito que teve uma aprovação muito grande da população, e eu queria saber um pouco como fica a questão da responsabilidade de dar sequência a alguém que tem uma aprovação do tamanho que o Vantuil tem atualmente. Então, a responsabilidade é grande, mas eu também tenho meu coração muito tranquilo, porque, como eu sempre disse, nos últimos 5 anos e meio, que foram o período de mandato do prefeito Vantuil, eu chegava às 6 da manhã e saía às vezes 8 da noite. Então, eu entendo essa máquina e eu acho que pude contribuir para ajudar a fazer parte desse governo de sucesso. E é um projeto de continuidade, a gente tende a enxergar onde foi muito bom, enxergar onde pode melhorar, e é isso que a gente vai fazer. Falo que a gente governa para a população, eu sempre pregava isso, que quem decide, o poder está na mão do povo, e sempre esteve, nunca na classe política. E é por isso que a gente iniciou hoje essa transição, a gente está levantando os dados, eu sou um cara muito de números, então estou levantando tudo, o que eu acho que os números estão satisfatórios, onde os números estão aquém do que a gente quer para Iguaba Grande, e é por isso que nesse período de transição a gente já vai dar início a tudo que a gente quer para uma Iguaba a partir de janeiro de 2025. Como é que tem sido essa questão da transição? A sua equipe de transição conta com quem? Quem você já chamou, já está fazendo parte desse movimento? Então, é um governo de continuidade, né? Então a transição vai ser de um modo muito leve. Uhum. Então, na transição, no decreto que o prefeito expediu, o Jales, que é o atual secretário de governo, e ele vai continuar sendo meu secretário de governo, Uhum. está participando, e o Marcelo Costa, que é o chefe de gabinete, e vai continuar sendo o chefe de gabinete. Então, nós três, a gente já está se reunindo, hoje já tivemos a nossa primeira reunião, e a gente está levantando tudo que a gente pode já iniciar. Eu quero criar um plano para os 100 primeiros dias do governo, é uma Uhum. coisa que marca muito, mas e mesmo sendo o governo de continuidade, a gente quer fazer alguns ajustes, Uhum. tanto na saúde quanto na infraestrutura. Eu preguei muito que Iguaba precisa criar uma malha viária que una todos os bairros para a gente facilitar. Eu não posso prometer a pavimentação de toda a cidade em 1 ano, em 2 anos, mas eu posso prometer que eu vou diminuir o caminho para o cara chegar até a sua casa. Uhum. Por isso que a gente já está conversando já para a partir de janeiro já lançar já um programa de pavimentação
que faça com que todos os bairros da cidade tenham pelo menos uma via principal asfaltada para que o morador chegue no seu bairro de forma mais tranquila e segura. E saúde, como eu tenho dito aí em todas as entrevistas, a saúde ela tem muita pressa para tudo. Então a gente vai montar um plano para a saúde para melhorar a dispensação de medicamentos, para melhorar essas cirurgias eletivas. Eu já, agora em novembro, estarei em Brasília. Hoje já estive com a empresa responsável pela construção da UPA e eles já me garantiram que vão tentar adiantar o máximo que puder a obra para a gente entregar a obra física da UPA e trazer assim mais conforto no atendimento. E em novembro já estarei em Brasília já alinhando o nosso projeto do hospital. A gente já escolheu uma área, é um projeto que é um projeto pré-montado, um projeto já que, a, que a Secretaria de Saúde, né, que o Ministério da Saúde, ele tem, que a gente vai criar um hospital de médio porte. Então, esse projeto já é pré-aprovado. Então, a gente vai, junto ao Ministério da Saúde, buscar a liberação para a gente poder licitar e, se Deus quiser, já no início do ano que vem, começar essa obra que a população de Iguaba espera muito. A gente ter um hospital para conseguirmos fazer aquelas cirurgias eletivas que tem gente que às vezes fica 3, 4, 5 meses numa fila sentindo dor. Eu falo que a minha prioridade vai ser cuidar da população. A gente vai falar um pouco mais sobre o hospital daqui a pouco, quando a gente entrar no seu plano de governo. Continuando um pouco nessa parte mais política, assim, mais administrativa mesmo. Os ajustes no secretariado, quais pastas você planeja mexer e quais secretários, né, você já falou aí, chefia de gabinete e governo que deve manter, mas quais outras pastas você acredita que vai manter e quais você estuda ali fazer alguma troca? Então, eu sempre me baseio em dados e números. Então, eu vou me reunir, como eu disse, é um governo de continuidade, eu vou me reunir com alguns secretários, eles vão me apresentar lá tudo que eles entregaram. Eu falo que qual é o maior ativo de um político? Uma prefeitura, ela não tem que gerar lucro. Então, eu falo que o lucro de uma prefeitura são quantas pessoas são atendidas por aquela secretaria, por aquele setor. Esse é um lucro. Quer saber se uma prefeitura dá lucro? Quantas pessoas a prefeitura cuidou e ajudou naquele dia? E eu prezo muito por isso. Por isso que nas reuniões individuais que eu vou fazer com os secretários, eu vou entender a quantidade de entrega que eles têm tido nos últimos meses, no último ano, e aí sim avaliar se algum vai ser movido de posição ou não. É claro que a minha característica sempre foi de cuidar de todos, e com certeza um governo de continuidade, a gente vai continuar aí cuidando da nossa cidade e também cuidando de quem ajudou a gente chegar até aqui. Essas reuniões que o senhor menciona são durante esse período de transição ou já empossado? Não, durante o período de transição, até porque Para já chegar em janeiro em fazendo. dezembro eu já tenho que é, avisar a todos quem vai ficar naquela posição, quem não vai ficar, para dia 1º de janeiro, quem ficar comigo já ser empossado junto comigo. Ser do grupo político do prefeito ajuda nesse sentido, né, Fabinho? Que a questão é mais ali dentro de casa, vamos chamar assim. Então, a nossa transição está sendo muito tranquila. Eu sempre falo que eu nunca fui ligado a grupo político. Eu sempre fui amigo do Vantuil, sempre fui ligado a ele. E ele, presidente da Câmara, eu era secretário-geral da Câmara, ele, prefeito, eu era chefe de gabinete, secretário de Ordem Pública. Então, assim, quando as pessoas falam, Fábio, como vai ser? As pessoas brincam em algumas cidades, mas vai ter alguém também por trás. Olha, gente, eu costumo dizer o seguinte, em toda a carreira política do prefeito, eu estive ao lado dele. Por que que na minha carreira política ele não pode estar ao meu lado? Se ele quiser estar ao meu lado, vai ser uma honra muito grande, até porque aprendi muito com ele também. A gente trocou conhecimento e com certeza quem ganharia era Iguaba. E pode ter certeza que o nosso futuro vai ser um futuro juntos. É muito mais fácil fazer uma transição quando é o mesmo grupo político, mas mais fácil ainda é quando todos querem cuidar da cidade. E isso eu nunca vou abrir mão. Eu sempre falo para as pessoas que meu partido é Iguaba Grande, o meu time é Iguaba Grande e minha religião é Iguaba Grande. Por isso que em todos os momentos do meu mandato, a minha prioridade vai ser minha cidade. O Vantuil Martins, então, ele deve fazer parte do seu governo. Ele vai ter algum cargo ou vocês não conversaram Olha, sobre? eu ainda não conversei, mas eu teria
muita alegria se ele pudesse, se ele quisesse fazer parte do meu governo. É o que as pessoas têm que entender. Sempre estive ao lado dele. Ele, enquanto prefeito, cheguei a acumular 3 secretarias ao mesmo tempo. Aí eu pergunto a qualquer um: olha, quem te dá uma confiança de controlar 3 secretarias enquanto prefeito, você acha que não merece estar ali ao seu lado em alguma secretaria? Agora, não depende só de mim, com certeza para mim ia ser uma honra, mas convite, ó, Vantu, eu estou renovando meu convite aqui para você, para fazer parte do governo, que vai ser uma grande honra para poder estar aqui ao meu lado cuidando da nossa gente. Circulou nas redes sociais, só para a gente encerrar o assunto Vantuil, que ele é pré-candidato a deputado estadual. O senhor também estaria ao lado dele nessa empreitada, caso assim seja, né? Com certeza, eu acho que pela primeira vez Iguaba mostrou uma unidade muito grande. E esse sonho que parecia ser muito distante, ele já se torna possível. Que a gente conseguiu sair numa eleição com mais de 21 mil votos e o nome do Vantuil está muito leve em toda a região dos lagos, em todo o estado. Eu rodo aí vários municípios e as pessoas sempre falam como que a gestão do prefeito Vantuil foi boa. E eu sou incentivador que ele seja aí, que ele se lance aí como pré-candidato a deputado estadual. Eu acho que nossa região ela tem um potencial muito grande, mas a gente só não enxerga que a gente tem que ter mais representatividade no estado e em Brasília. Com certeza ele seria um ótimo nome e no projeto que ele tiver, eu vou estar ali ao lado dele e sempre vai ser uma honra. Eu falo que na política, gratidão e lealdade é uma coisa que te leva longe. Perfeito. Vamos falar então mais um pouquinho sobre a composição do seu governo. Eu queria falar sobre uma pessoa específica, que é o Marcelo Lessa, seu vice, né, vice-prefeito eleito da cidade, atual presidente da Câmara. Ele vai ter um papel mais administrativo ou vai estar diretamente envolvido em algum projeto específico na sua gestão? Então, eu sou muito a favor do vice assumir uma secretaria. E Uhum. eu vou ter uma conversa com ele agora, já iniciei uma conversa, mas a gente até teve hoje juntos e eu já falei com ele que eu acho muito interessante, porque às vezes o vice, ele acaba tendo um mandato de espera Uhum. e acaba não entregando nada. E o Marcelinho é um cara do bem, é um cara que gosta de gente, é um cara que é trabalhador demais, e eu pretendo aí alinhar com ele para ele acumular aí A vice vice com alguma com alguma secretaria. secretaria para poder entregar, para poder ajudar, e até porque eu sei que é isso que está no coração dele. Perfeito. Vamos então falar sobre gestão participativa e transparente que está no seu plano de governo. Ele destaca a importância dessa gestão participativa e como é que você pretende garantir que a população seja ouvida de forma contínua nas decisões do município, nas audiências públicas e também para além disso. Então, primeiro, a gente tem 22 bairros, então eu pretendo, pelo menos a cada 4 meses, a gente fazer alguma audiência em algum bairro para entender qual a necessidade daquele bairro. Eu estou criando a subsecretaria de dados estatísticos para que a gente tenha um link com os moradores e eles consigam saber tudo que a prefeitura entrega, quantas ruas foram pavimentadas, quantas pessoas são atendidas na UPA, quantas pessoas são atendidas na policlínica, quantas crianças estão nas escolas. Eu acho que quando você tem vontade de entregar e de cuidar de uma população, você não só por lei ter a transparência, você tem que ter essa troca de informações, porque às vezes as pessoas cobram, olha, faltou medicamento. Só que as pessoas não sabem quantas pessoas são atendidas dentro da cidade. Olha, não patrolaram minha rua essa semana, mas elas não sabem quantas ruas foram patroladas. E eu acho que isso gera uma confiança na gestão, e é isso que eu quero ter, essa confiança, essa troca. Eu sempre fui marcado pelo cara que era muito acessível, eu sempre atendi muita gente, todo dia na prefeitura. Já falei, tanto como meu secretário de governo, como meu chefe de gabinete, que eles terão junto comigo a missão de todo dia, pelo menos um dia na semana, cada um tirar o dia todo para atender 40, 50 pessoas. Eu acho que é importante. Se eu aprendi um pouco dos problemas da cidade, foi ouvindo. Eu falo que o político ele gosta muito de falar, mas ele às vezes ele tem dificuldade de ouvir. E é nesse ponto que eu quero tentar fazer um pouco diferente. Ouvir mais para poder entregar realmente o que a população precisa. Essa questão de dados que você fala até tem a questão da importância do portal da transparência, né, que é tão problemático em algumas cidades,
que a gente vê direto o Ministério Público em cima. Isso é uma preocupação que você tem também, não é, Não, Fabinho? com certeza, e o nosso portal, hoje, salvo me engano, as nossas publicações eu acho que são quinzenais. E eu quero tentar fazer, de repente, publicações diárias para a gente ter uma atualização do portal mais dinâmico. Até porque a gente quer cuidar das pessoas, quer cuidar da cidade. A gente não tem nada a esconder, então a gente tem que atualizar mais rapidamente essas informações. Até porque quem faz gestão séria e fica muito tranquilo no que está fazendo, tem não só que cumprir a lei, tem que mostrar à população que ali, que a gestão pública é um livro aberto para eles verem qualquer informação que ali a gente estiver gerindo. Com certeza. Vamos falar então sobre saúde. Você mencionou a construção de um hospital municipal, que é uma proposta bastante ambiciosa, inclusive. O seu plano de governo cita uma unidade com CTI, né, o Centro Isso. de Terapia Intensiva, e também maternidade. Você falou um pouco sobre as fontes de financiamento para essa obra, que é uma verba pré-aprovada Isso. do governo É, federal, Ministério da né? Saúde. Queria saber qual o planejamento que vocês têm, onde seria esse hospital, se você já tem uma noção mais ou menos de tamanho dessa obra, quanto tempo levaria em média. Então, na minha programação, esse hospital vai ficar concluído em dezembro de 2026. São mais ou menos 2 anos. É o tempo de licitar, iniciar a obra e entregar. Eu sempre falo que o custeio do hospital, e é sempre a pergunta que todos fazem, converso com outros prefeitos, eu tenho deixado bem claro com a população que a minha meta é, no primeiro e no segundo ano de mandato, é pavimentar aí. Vamos transformar em ruas, 100 ruas por ano. Uhum. E a partir do terceiro ano eu já reduziria aí para 70 ruas. Ah, mas por quê? Porque eu vou ter que O custear o funcionamento hospital. do hospital, né? E eu sempre falo que a vida é feita de escolhas. Ninguém pode ter tudo. E eu quero priorizar a infraestrutura, mas depois que o hospital estiver pronto, gente, nada pode pagar uma vida. Uhum. E eu estou muito com o coração muito em paz, sabendo que o iguabense vai nascer iguaba, e as pessoas questionam, Fábio, como que você vai fazer uma maternidade dentro do hospital se tem pouco parto? Olha, a mesma equipe médica que faz o parto, ela pode fazer uma cirurgia de mioma, claro que não é no mesmo local. Vai fazer lá no centro cirúrgico do hospital, a gente pode conseguir diminuir essa fila de cirurgias eletivas, Uhum. usando a mesma mão de obra. Até porque, às vezes, a gente não vai ter a quantidade tão grande de partos assim, mas esse mesmo médico, esse mesmo cirurgião, ele pode fazer outras cirurgias eletivas. E eu Uhum. acho que a gente vai ter um ganho muito grande, porque a gente vai diminuir. Olha, eu sou usuário da saúde pública da minha cidade. Mesmo estando no plano de saúde, eu sempre fiz questão de usar para poder entender o nosso gargalo, entender os nossos problemas. E eu costumo dizer que eu vou lançar um desafio aí, não só na região, mas em todo o Brasil, que o prefeito ele tem que usar o serviço que presta. Uhum. O dia que a gente espalhar isso por todo o Brasil, as coisas vão melhorar. Perfeito. Quando você fala de saúde também, a população de Iguaba, a gente sabe que é uma população mais velha, né? A porcentagem de pessoas idosas é muito grande, comparado ali ao resto da população, bate ali 20%, se não me Isso. engano. E aí você menciona no seu plano de governo a criação das casas do diabético e do hipertenso. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas iniciativas. Então, a gente criou há pouco tempo a clínica vascular, que tem aqui em Araruama também, tem em São Pedro, Uhum. e foi um grande sucesso. A gente viu como esse atendimento mais especializado, ele funciona. E é por isso que a casa do diabético e a casa do hipertenso são dois compromissos meus, porque, olha, gente, a gente olha hoje e a diabetes é uma das doenças mais silenciosas e mais perigosas que a gente tem. E quando a gente começa a entender que agir de forma preventiva é muito mais barato, a gente vai entender que é o melhor investimento. Você Uhum. imagina, um diabético, você tratar ele previamente, ele custa, do mesmo jeito do hipertenso, ele custa 10% do que ele custa depois que ele agrava. E muitos não sabem, mas a minha mãe, a professora Maria Lúcia, ela faleceu em decorrência de problemas do diabetes. E assim,
Isso me fez sentir na pele como falta de políticas públicas voltadas para essa área impactam na nossa vida. Com certeza. E é por isso que isso eu botei no plano de governo, já tenho conversado com alguns profissionais da saúde para tentar ver a modelagem que vai ser mais eficiente para a gente entregar de forma mais rápida e de forma com mais qualidade e passa muito mais, ó, tanto a caso do diabético como do hipertenso, é muito mais do que só saúde. Eu também coloquei, tenho informado que eu vou levar uma academia para o interior e para alguns bairros, academias com aparelho de musculação, com atividades, com alongamento, com dança. As pessoas falam, mas por quê? Olha, você concorda que às vezes o diabético não é só medicamento? Às vezes ele Uhum. começa a fazer uma atividade física, ele começa a fazer outras coisas que eu melhoro a saúde e a qualidade de vida daquela família. E quando eu fui integrando, quando as pessoas falam assim, pô, como que você fez o seu plano de governo? Eu fiz com problemas que eu vivi minha vida toda. Uhum. Então, do lado da academia, no bairro do cara, do morador, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar mais quadrinha de futebol, vou colocar atividade para as crianças. Sabe por quê? No contraturno. A mãe que está com problema de pressão alta, ela deixa o filho fazendo uma atividade e ao lado, ela também pode fazer a sua atividade, Uhum. melhorando a sua saúde, integrando ali a família toda. E eu sempre digo que às vezes ela vai falar com o marido, olha, tem uma academia, vamos fazer ali ó, dança, vamos fazer alguma outra coisa. E o marido, eu não quero. Mas ela vai ter a consciência que nós, como prefeitura, nós, como gestores, a gente está criando um mecanismo para eles se cuidarem. E até a questão da socialização É, também, né, isso aí que Fábio? é muito Porque o importante. pessoal tem gestor que pensa que socialização é você criar praça. Criou praça, Não é deixa assim. ali e não é assim que Você tem que buscar um funciona, meio né? de integrar todo mundo. É verdade. Então vamos falar de integração, porque vamos falar de inclusão agora também. Quando a gente fala de educação, no seu plano de governo, você traz a criação de uma subsecretaria de inclusão para pessoas neuroatípicas. E aí você cita pessoas com autismo, TDAH, TEA e TOD, entre outros. Isso. Como é que será o processo de capacitação dos profissionais para atender esse público de maneira eficaz? Então, nós até temos bons profissionais. O problema é que a gente, às vezes, acaba não criando. Eu gosto muito de criar serviços específicos, porque eu falo que, às vezes, a gente cria. Hoje a gente tem um Florescer, mas ele atende de forma muito genérica. E qual o problema? Na nossa educação, hoje, a gente atende, tem um Florescer para atender crianças até 17 anos, até adolescente. E quando faz 18 anos, a gente já não tem uma política que consiga atender. A pai lá na cidade estava fechado e a gente está tentando aí, vai se reunir para tentar ver se consegue que volte a funcionar. Eu falo que ninguém consegue fazer nada sozinho. E essa subsecretaria, ela vai ser criada para tentar unir, para ser um ponto de referência que una, olha, chegou ali, o que que a gente precisa? Do apoio da saúde? A gente precisa do apoio da educação? Olha, a gente precisa incluir, olha, a assistência que tem que entrar. Então, essa subsecretaria vai ser como se fosse um elo e também vou criar a casa do autista. Por quê? Para a gente poder criar esse elo e começar a entregar os serviços com mais qualidade. Porque hoje, às vezes, olha, esse programa aqui é de apoio às famílias. Só que, ao mesmo tempo que ele faz aquele programa, ele tem setores da própria educação, tem mais 10 atribuições. Então, Uhum. eles não conseguem enxergar e dar uma atenção. Porque quando a gente fala aí de algumas. Do próprio autista, não é só a criança. É a Tem uma família, né? família que ela tem que ser acolhida. Não adianta eu treinar o profissional e tornar ele o melhor profissional do Brasil, se eu não integrar a família e fazer com que a família entenda que, se não for um trabalho em conjunto, não adianta. A gente vai cuidar da criança aqui, ela vai para casa, vai voltar com outros problemas e, você entendeu? Então, É enxugar gelo, né? por isso que eu tive essa visão, a gente criar essa secretaria que vai ser, na verdade, um elo para unir as famílias e unir todos os setores, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma característica, então ali não tem, é tudo muito novo ainda. Eu sempre falo que quando eu começo a ler, eu gosto muito de ler para entender os problemas, eu falo que cada um é de um jeito, Uhum. cada um é de um jeito. É verdade. Por isso que essa secretaria ela vai unir para tentar integrar todo mundo e achar aí um melhor caminho para cada caso.
Tá certo. Quando você fala de educação também no seu plano de governo, você menciona a implantação de um modelo de gestão cívico-militar em uma escola municipal. Como é que esse modelo será aplicado e quais critérios que a sua equipe vai utilizar para escolher essa escola onde vai ser implementado? Já sabe qual vai ser Então, eu tenho vontade de implementar essa escola cívico-militar na Escola Maria Lúcia, que é que é a até maior do a município? maior e até o nome da minha mãe. Uhum. E como minha mãe era uma pessoa que sempre falava muito que a educação vai mudar a realidade de qualquer cidade, eu sou um cara muito favorável. Eu sei que nesse momento político, o próprio governo federal não é muito favorável. Só que eu acho que, como gestor, a gente tem que fazer o que a gente acredita. Uhum. Se a população acreditou em mim e me deu esse voto de confiança, eles sabem as minhas ideias, eles sabem o que eu quero para o município para os próximos 4 anos. Então, eu tenho que implementar tudo que eu sempre preguei. Por isso que eu tenho, hoje, na reunião também, com o Jales e com o Marcelo, eu já pedi, eu já Uhum. pedi toda a documentação. Se a gente vai ter que fazer algum ajuste na legislação, eu tenho lá também o suboficial lá, o Washington Taim, que Uhum. é um cara muito inteirado também com essa parte da Escola Cívico-Militar e com certeza vai estar lá com a gente, ajudando a gente a implementar isso. Eu falo que ser gestor é colocar cada um numa posição certa, é entender o que cada um quer entregar, o que cada um está qualificado para entregar, e é por isso que eu pretendo aí tirar ano que vem esse sonho do papel de Uhum. transformar uma das escolas, de repente a primeira, quem sabe, deu tão certo que a gente comece a expandir para outras. Perfeito. Ensino integral também é meta no seu plano, né? Queria que você falasse quais medidas que vão ser adotadas para conseguir colocar a rede municipal em tempo integral. Então, para colocar a escola em tempo integral, a primeira coisa, esse ano eu quero licitar 2 escolas. Por quê? Quando você coloca, se imagina, você tem uma escola com 500 alunos, 250 de manhã, 250 à tarde. Para você colocar uma escola com ensino integral, o que você vai ter que fazer? Construir uma nova escola para ter Uhum. 250 alunos em cada escola. Então, hoje, eu já me reuni também com o Jares e a gente já tinha uma escola que já está com o projeto pronto. Falei, olha, eu acho interessante a gente licitar essa escola e já procurar um outro ponto para fazer uma nova escola e essas duas serem, de repente, assim, o nosso projeto piloto. Serem as 2 primeiras escolas com ensino integral, entendeu? A gente começar, né, com 2 escolas de ensino integral e depois expandindo. Eu sou aquele cara muito seguro, então eu gosto de primeiro entender e eu vejo muitos pontos positivos, mas eu acho que alguma dificuldade a gente só vai enxergar quando a gente Na colocar para prática. funcionar. Então eu colocaria 2 escolas em tempo integral, claro que com o projeto de ir ampliando ano após ano. Uhum. Você fala também quando a gente coloca a questão de infraestrutura, a construção de uma rodoviária, né, no Isso. município. Qual é o prazo estimado que você tem para essa instalação dessa rodoviária e de que forma que ela se encaixa no seu planejamento de mobilidade urbana de Guaba? Então, o meu planejamento para a rodoviária, a primeira coisa, eu já procurei área pública que ficasse bem localizada e eu ainda não achei. Então, eu estou vendo, a gente tem 3 áreas que a gente poderia tentar desapropriar, Uhum. só que aí a gente acaba esperando para falar no momento certo, para não gerar aquela especulação imobiliária e Uhum. acabar subindo muito o valor. A minha ideia é até dezembro, até dezembro do ano que vem, a gente está pelo menos com a área definida e o projeto já licitado. Uhum. Para no máximo 2026 a rodoviária estar pronta. E por que que é importante para a mobilidade urbana? A rodoviária acaba virando um centro de referência e tudo ao entorno dela acaba crescendo. Eu não posso colocar ela onde a gente já tem um trânsito um pouco conturbado. As pessoas falam muito de mobilidade urbana na cidade, mas eu pedi para fazer um estudo, porque como morador, por dentro da cidade, a gente está criando uma via que liga, asfaltou já e tudo, uma Uhum. via que funciona como uma via auxiliar que liga ali o centro à Cidade Nova, que são os dois bairros mais populosos, né, da cidade. Uhum. E eu acredito que depois desses estudos, que eu entenda onde a gente pode mexer, e eu falo que hoje nosso maior problema é na rodovia,
e a rodovia a gente acaba não podendo mexer de qualquer jeito. Eu tenho uma agenda no DR, para justamente falar sobre a possibilidade, de repente, de uma passarela no centro. Porque você imagina, se eu tivesse uma passarela ali no centro, toda hora onde as pessoas atravessam, eu já não teria aquela parada, né? Que toda hora acaba tendo. Uhum. E também uma segunda via de acesso, ou de repente um viaduto. Isso aí eu pedi para fazer um estudo antes, para ver o que acaba sendo mais viável, para eu poder, junto ao governador, pedir essa obra. Em relação à mobilidade urbana ainda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas propostas para o transporte no município, né? Que a gente sabe que Iguaba Grande não tem uma Tem. concessão, tipo assim, uma linha de ônibus interna ali, né, de um ponto a outro do município, só tem o ônibus ali da autoviação salineira, que é Araruama e Iguaba, e os ônibus que passam por ela, né, Araruama, Cabo Frio e tudo mais. Então, eu tenho vontade de colocar o ônibus gratuito, Uhum, né? Transporte gratuito. É claro que a gente tem o transporte de vans, né, lá, só que a gente está querendo regularizar, normatizar lá para melhorar o serviço para os cidadãos. E a gente vai aí até o meio do ano, a gente vai soltar aí uma licitação para a gente poder ter o transporte gratuito, claro, começando eh, na forma do possível, né? Começando uhum, de maneira. O que que eu queria? Primeiro, eu quero fazer essa malha viária, porque as empresas não vão querer vir participar se todas as ruas forem de estrada de chão. uhum. Então, essa malha viária, ligando os bairros, vai justamente proporcionar que as empresas tenham interesse, e aí sim, esse transporte vai rodar os 22 bairros, melhorando assim a locomoção, e como vai ser gratuito só dentro da cidade, eu entendo que vai aquecer muito o comércio local, porque as pessoas sabem que vão poder rodar dentro da cidade de forma gratuita, então elas tendem a visitar mais o comércio da nossa cidade. Você fala também de incentivo ao transporte coletivo, né, compartilhado, a pé ou de bicicleta também, e Isso. aí nisso entra ciclovias e ciclofaixas. Queria que você falasse um pouquinho da importância que você vê para a cidade da criação desses espaços para a bicicleta. Não, então, já como secretário de Serviço Público, eu já sempre preguei muito isso. Inclusive, comecei a construir com o resto de materiais das praças que eram reformadas, comecei a fazer bicicletários. E coloquei em vários pontos para incentivar mesmo, porque às vezes a pessoa vinha de van do interior para a rodovia ou para a cidade. Eu falava, gente, a gente vai criar vários bicicletários, colocamos embaixo de câmeras de monitoramento para que as pessoas usassem mais suas bicicletas, que é uma forma de saúde. E nas últimas ruas que a gente asfaltou, a gente procurou já, Estrada da Capivara, a Estrada do Arrastão, a gente já colocou uma faixa para bicicletas, que acaba incentivando, né, tornando mais seguro. E eu falo que esse meio de transporte, acho que consegue unir tudo que a gente precisa para uma boa cidade, uma boa mobilidade, que é saúde, não polui e a gente acaba melhorando, diminuindo a quantidade de carros circulando na cidade. Como você falou de poluição, vamos falar então sobre o corredor ecológico que você propôs ali para a margem de rios e corpos hídricos da cidade. Objetivo muito de proteger a laguna de Araruama, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Então, a gente quer, junto a Prolagos, hoje, Iguaba só tem uma estação de tratamento. Uhum. E a gente quer entrar no entendimento de ser construída uma nova estação de tratamento na outra ponta da cidade, ali na divisa com São Pedro, para a gente Uhum. justamente poder aumentar esse cinturão. E hoje, a Prolagos ela tem essa estação de tratamento tempo seco. Quando não chove, realmente todo esgoto é bombeado. Mas eu me preocupo muito quando vem as fortes chuvas, que tudo acaba desafogando na lagoa. E o que que eu quero fazer? Eu quero fazer piscinões que eles vão ficar secos, eles vão ser bombeados em tempo seco para a estação de tratamento. Só que ele vai estar seco e quando der essa pancada, em vez dessa água ir com muita força para a lagoa, esse piscinão enche. Se a gente fizer aí 6 a 8 piscinões na cidade, a gente vai conseguir segurar essa quantidade de esgoto que vai para a lagoa nas fortes chuvas. As obras de macrodrenagem na cidade deram um bom resultado, né, Fabinho, nesse sentido das chuvas, principalmente com relação às enchentes, né, lá. Ah, não, as obras foram muito importantes. Ainda tem uns 2, 3 pontos.
e a gente já identificou, já estamos com projetos prontos. A gente vai já iniciar, pelo menos, desses 3 pontos, pelo menos 2, ano que vem a gente já vai iniciar, porque a macrodrenagem acaba sendo uma obra cara, porque você tem que usar galerias, acaba usando uma estrutura muito cara. E por que que o político não gosta de fazer a macrodrenagem? Porque é uma obra que fica enterrada. Para você ter ideia, na estrada da Capivara, a gente fez mais de 500 metros de galeria. E assim, quem Ninguém passar vê. hoje vê uma rua pavimentada. Não sabe quanto foi gasto ali e é uma obra que ninguém vê. É verdade. Falando um pouquinho também de planejamento urbano, já que a gente passou rapidamente pelas enchentes, regularização fundiária, né? Outra prioridade que você elenca no seu plano de governo. Para você, o que que significa você dar a posse, né, de fato, para as pessoas? Olha, como eu sempre disse, eu vim de uma família muito humilde, sempre fui, é, sempre vivi isso muito de perto. A própria casa onde eu morei, meu avô comprou terreno, quando comprava aqueles loteamentos há muitos anos atrás, e depois a gente tinha dificuldade de fazer a escritura. Uhum. Até porque ficava com um loteamento gigante e ninguém conseguia fazer suas escrituras individuais e gerava uma insegurança. E hoje a gente já conseguiu cadastrar muitas áreas. Na verdade, hoje a gente só ainda não conseguiu entregar a titularidade de algumas residências. Por quê? Porque o tabelião não entende diferente, então a prefeitura ingressou na justiça e está aguardando a decisão da juíza para a gente poder aí sim registrar esses documentos, né, transformar em escritura para entregar, fazer essa primeira entrega, que seria ali atrás do Fórum de Iguaba Grande, que seria na Casa dos Pescadores, e aí sim, a partir daí, fazendo essa entrega, a gente dá continuidade nesse cadastramento e entrega, né, de titularidade para todos os moradores que se encontram nessa situação. Perfeito. Você falou, vamos falar um pouquinho de esporte, turismo, lazer. Você fala no seu plano de governo da paixão nacional, né? Construção de um estádio municipal de futebol e também de uma pista de motocross. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do incentivo ao esporte e também o impacto que essas obras, caso concretizadas, podem trazer para a cidade. Eu falo que quando você incentiva a sua população a praticar esporte, eu acho que é a maneira mais rápida de cuidar do seu povo, porque todo mundo gosta de praticar algum tipo de esporte, ainda mais se o poder público oferecer isso perto da sua casa. Falo que o estádio municipal é um sonho que eu sempre tive. Eu sempre gostei de jogar bola, mesmo pesadinho, jogo bola ainda todo domingo. E eu acho que com o estádio a gente consegue atrair algum time para a gente trazer não só o futebol amador, mas também o futebol de alto rendimento. Profissional. O profissional que geraria uma janela de oportunidade muito grande para a nossa população, muito grande. Falo que Iguaba hoje tem jovens já que saíram da cidade, já estão em clubes e com um mínimo de estrutura. Você imagina se a gente oferecer uma estrutura muito mais adequada, quantos profissionais vão poder sair dali? Você pretende também incluir a Secretaria de Educação nessa, incentivando de alguma forma a participação dos alunos da rede? Então, a Secretaria de Educação, ela vai participar. Como eu falo, a prefeitura, eu quero que ela haja sempre de forma integrada. Eu falo que hoje a gente precisa do menos o eu e do mais o nós, porque o eu sempre, no eu, quem menos ganha sempre é a população. E a educação, ela vai contribuir muito com o esporte no programa Segundo Tempo. Por quê? Porque o aluno estuda de manhã. Enquanto eu não tiver 100% com a educação integral, o que que eu vou fazer? Vai ser um projeto segundo tempo. Ele estudou de manhã, eu vou botar em alguns bairros que são mais populosos e que eu já identifiquei que tem mais crianças, a gente já vai tentar construir uma quadra coberta, a gente vai tentar colocar várias atividades, futebol, vôlei, basquete, handball, coisas assim que, se você estiver perto da sua casa, com certeza a mãe, o filho chegou da escola, almoçou, a mãe já libera ele, ele vai para esse projeto segundo tempo, vai ser ali perto, então a gente não vai ter uma despesa com transporte tão grande assim, e a gente vai poder entregar, e olha que tranquilidade, a mãe olhar e falar, olha, meu filho está ali, do mesmo jeito que a gente está com o uniforme, que ele está com todo o uniforme para estudar, ele também vai estar com todo o uniforme, se ele estiver fazendo judô, jiu-jitsu, se ele estiver fazendo vôlei, basquete, eu acho que isso é dignidade.
Eu lembro na minha infância, eu jogava num time do Arrastão das Pedras e eu já passei situações de ter que, dia 20 rasgou minha chuteira, eu só ia jogar dia 5 porque eu tinha que esperar meus pais receberem para comprar uma nova chuteira. E eu acho que é isso que o poder público não pode mais fechar os olhos. Uhum. Eu acho que a gente tem que olhar o nosso futuro e no momento que as crianças só ficam no telefone, só ficam no YouTube, a gente tem que gerar o quê? O que foi de tão bom na nossa infância, que eu falo que, pelo menos a minha geração, eu enxergo como uma geração muito forte, porque a gente sempre viveu o simples bem vivido. Uhum. E como gestor hoje, eu quero proporcionar isso para nossas crianças. Então, eu já tenho um projeto de quadra coberta que eu vou tentar implementar em pelo menos 6 pontos do município. Isso vai ser em parceria com a educação, para a educação controlar, porque se o aluno ele tiver mal na escola, ele, em vez de fazer as atividades, ele vai ter que se inscrever, mas se matricular em aula de reforço até recuperar as notas. E é aí que a gente vai falando dessa integração, dos pais entenderem que o poder público ele não só tá fazendo o que é obrigado. Ah, faz a escola porque é obrigado. Não, a gente quer Tá indo cuidar da além, nossa né? gente. A gente quer ir além. A gente quer que no projeto Segundo Tempo, à tarde, ele fez atividade esportiva, mas ele tem um lanchinho dele. À tarde, ele vai para casa tranquilo, cansado, já para dormir, com a cabeça ocupada, sabendo que no outro dia de manhã ele vai para a escola. E a gente cria esse ciclo, que é um ciclo do bem, que são coisas que as crianças elas vão levar para o resto da vida. Com certeza. No desenvolvimento econômico, você tem a proposta ali de estimular a economia criativa local, né? E eu queria saber como é que você pretende apoiar os pequenos empreendedores, essa é a palavra do momento, né? Empreendedorismo, e promover eventos que fortaleçam a cultura e o turismo na cidade. Eu lembro também da Feirinha Criatividade da Terra, É. né? Deve continuar no seu governo. Como é que você vê essa questão toda? Com certeza, a Feirinha Criatividade da Terra foi um grande sucesso. Eu quero criar alguns pontos, eu quero fazer um calendário para que mensalmente, não só a feirinha hoje é uma vez por mês, e a Uhum. gente tem um calendário circulando nos bairros para a gente fazer com que os pequenos produtores, os artesãos, eles consigam ter uma rotatividade para se sustentar também. Eu falo que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem que incentivar. Eu sou aquele cara que, entre dar o peixe e ensinar a pescar, eu sou muito mais a favor a ensinar a pescar. A gente Uhum. hoje tem uma moeda social que é um sucesso e a gente vai manter e ampliar na medida do possível, mas eu quero incentivar muito, muito a quem quiser empreender na cidade. Uhum. Hoje, quando a gente fala da Ilha dos Dinossauros, né, que em breve, se Deus quiser, vai estar lá em Iguaba, a gente fala que é resultado de uma legislação que a gente mudou há 2, 3 anos atrás. Que as pessoas pensam, por que eles escolheram Iguaba? Porque a gente tem vários incentivos legais que a gente criou e que atraíram No os interesse, empresários. né? E é por isso que a gente quer tentar aí melhorar, fazer tudo o que puder. É claro que o gestor ele tem uma margem possível para dar de desconto lá nos impostos, tem a margem legal e dentro da legalidade a gente vai chegar ao máximo para trazer as empresas. A gente quer justamente fomentar ainda mais a nossa Zen. O Estado está asfaltando a Estrada do Sal e já tem uma usina de asfalto que vai ser inaugurada lá e tem outras empresas interessadas. É claro que agora com essa boa mobilidade lá, com a área toda asfaltada, eu vou fazer um polo também integrado de segurança e aí eu tenho certeza que o empresário vai chegar, vai ver um local bem estruturado, com um polo integrado de segurança, ou seja, ali ele vai ter uma boa segurança. É, a rodovia toda asfaltada, a rua toda asfaltada, para ele escoar o que ele distribuir ou o que ele produzir. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí um ganho muito grande, várias empresas interessadas em procurar Iguaba Grande para empreender. A rede hoteleira também precisa existir, né, para isso, né? Vocês estão viabilizando, você já Então, pensa? nessa mudança da legislação, é, quem tiver vontade de construir um hotel, uma pousada, até isenção de IPTU a pessoa consegue. Isenção nas taxas dos projetos de construção. Isso são coisas que a gente viu que tinha legalidade e a gente já criou essa Uhum. legislação para incentivar. E olha, em breve, na Ilha dos Dinossauros também vai ser construído um resort Uhum. assim, muito, muito por causa dessa legislação e também já dois donos de pousadas estão com interesse de construir também em Iguaba Grande.
É interessante. Tem que ir atrás, né? Não tem Não, jeito. não tem jeito. Eu falo que o prefeito ele não é só um representante. Ele fala que é o cara que pede pela cidade. E é o cara que conversa com empresários. E quando o empresário ele está na dúvida, você tem que tentar vender a cidade bem. Aí quando o cara vem, a gente leva no Mirante, a gente mostra. Graças a Deus, Iguaba hoje é uma cidade que tem uma boa saúde financeira. E todo empresário ele quer investir em quem está bem. Se você Com tiver certeza. endividado, qual banco que empresta dinheiro para endividado? Nenhum. Ele, Aquele polo de turismo ali que foi feito, foi até desapropriado, salvo engano, trocou com o governo do estado, onde era a antiga sede do BPRV. Aquilo ali isso. vai sair no seu governo? Então, O que está acontecendo na ali? verdade, aquilo ali é um projeto muito legal, eu já vi. Só que eu só fiquei preocupado por causa da margem da rodovia e da margem da laguna. Uhum. Então, eu não estou anunciando nada, eu sou um cara muito pé no chão. O que que eu fiz? Eu peguei esse projeto e eu estou submetendo aos órgãos para ver se eu consigo aprovar ou não. Uhum. Aprovando, vai sair. Agora, eu não gosto, eu ainda não estou, eu não falei desse projeto específico na campanha, porque eu ainda não tinha uma segurança, A palavra ali é cautela. cautela. Entender o que está acontecendo. Isso aí. Perfeito. Vamos falar então, só no desenvolvimento econômico para arrematar, incentivo à pesca e agricultura familiar, né? Você pontua isso no seu plano de governo. Queria que você falasse como é que você vê essas estruturas que são tão importantes, né, na vida, principalmente numa cidade de interior, que é o caso de Iguaba Grande. Então, meu tio é pescador e eu sempre questionei muito os pescadores da cidade. Eles vão à noite para a laguna, pescam e, na maioria das vezes, um peixe que se você for na peixaria tá R$ 15 o quilo, R$ 12 o quilo, eles por muitas vezes vendiam a R$ 4, R$ 5 no atravessador. E o que que eu tenho, eu até tive uma reunião com eles antes da eleição, eu quero que eles se organizem de uma forma que a prefeitura entre com a ajuda que tiver que entrar, para eles começarem a chegar lá no final, onde Uhum. o quilo do peixe bata pelo menos R$ 10, R$ 12. Porque você imagina, eles estão pescando 1 tonelada, eles estão ganhando um terço do que eles teriam que ganhar. Uhum. Você imagina, não é a estrutura deles, é infelizmente o mecanismo que está fazendo com que eles não consigam auferir aí o justo pelo trabalho deles. E isso foi muito bem aceito entre eles. Eu estou até criando, a gente não tem secretaria de pesca. Eu estou criando porque eu entendo que hoje eh, essas políticas elas acabam a falta de políticas para esse público, para os pescadores, acabam fazendo com que muitos estão desistindo da pesca e indo para outras áreas. Quando a gente enxerga um campo tão grande, você imagina, você faz a Secretaria de Pesca, integra ela com a Secretaria de Turismo. O pescador, normalmente, ele pesca à noite. Mas de Uhum. dia, se ele tiver um barco legalizado junto à Capitania do Esporte, tudo direitinho, de repente a gente começa a criar um circuito ali que ele leve as pessoas na Ponta da Farinha, que ele leve as pessoas lá assim, em outra praia, na ilha da Santa Rita. E eu acho que isso integrando essas ações, eu acho que a gente consegue abrir um outro campo, Uhum. uma nova visão de gestão. E eu sempre falei isso, gente, a prefeitura é um corpo só. E quando a gente conseguir, quando alguém conseguir fazer com que todas as secretarias conversem, quando você conseguir costurar isso bem, um apoia o outro e a gente começa a andar com muito mais força. Vamos falar então de servidor público, concurso. Está no seu plano de governo, realização de concurso público. Quais áreas da administração municipal o senhor avalia que sejam primordiais para fazer esse concurso? Pelo menos assim, a priori. Claro que o senhor ainda vai fazer um estudo mais detalhado, né, e tudo mais, mas vendo de fora, o que área o senhor acredita que concurso público seja essencial no momento? Então, no momento, eu percebo que na educação a gente acaba tendo contratos temporários, né? Uhum. Muitos contratos temporários, então a gente enxerga que a gente tem a necessidade de fazer alguns concursos, principalmente na área de apoio, Uhum. né? E a área da saúde, eu acho que algumas especialidades médicas a gente também tem que abrir o concurso, até porque se eu vou construir um hospital, eu tenho que entender também que tudo que eu tiver dentro desse hospital, eu tenho que procurar alguns profissionais
qualificados e não existe uma melhor maneira de fazer essa peneira aí do que o concurso público. Uhum. E também na parte da mobilidade urbana, como você disse, hoje a gente só tem basicamente guardas municipais concursados quando a gente tem o cargo de agente de trânsito. E a guarda acaba sendo responsável pelo trânsito, quando na verdade ela poderia estar auxiliando só na segurança pública, Uhum. no patrulhamento da cidade. Então eu pretendo fazer aí o concurso para os agentes de trânsito, para a gente poder colocar eles só no trânsito e liberar toda a guarda municipal para ajudar e até ocupar esses polos integrados de segurança que a gente vai fazer em toda a cidade. Vamos falar então de segurança pública para a gente já arrematar, liberar você. Como PM e secretário de Segurança e Ordem Pública do município, quais são os principais problemas dessa área na cidade que você pretende enfrentar logo no início do seu governo? Então, a cidade hoje, ela é uma cidade segura. A gente percebe que tem alguns movimentos que cresceram em toda a região dos lagos de tentar, o próprio tráfico de drogas, tentar entrar na cidade, e é por isso que já no ano que vem eu vou lançar um cinturão de segurança. O que que é? A gente vai pegar no Vila Nova, em Iguaba Pequena, em Garapiapunha e Sapetiba-Mirim, a gente vai fazer esses 4 polos integrados de segurança. Eu tenho um no Parque dos Desejos e tenho a Polícia Rodoviária numa ponta da cidade e a Polícia Militar na outra. Então eu quero com que todas as entradas e saídas da cidade, elas vão ter um polo, uma viatura e uma equipe ali trabalhando 24 horas. E mais do que isso, hoje a gente tem 178 câmeras, eu quero aumentar aí para pelo menos mais 100 câmeras, com leitura de placa, para que cada cantinho da cidade, entrou na cidade, é reconhecido. Então eu Uhum. falo que segurança pública se faz com prevenção. E nada melhor do que você criar essa dificuldade. Quando o elemento entra para fazer alguma coisa e ele sabe que ele já está identificado, quando ele fizer alguma coisa no meio da cidade, você concorda que em alguma ele vai ter que sair por alguma ponta. E Uhum. se todas as pontas tiverem um polo integrado de segurança, Fica com difícil. câmeras, fica muito mais difícil para ele poder lograr êxito no que ele quer fazer. É acabar com os pontos cegos, né, Isso aí, do sistema. isso aí. Outro ponto que perturba muito a questão da população são motos com descargas adulteradas Isso. e os rolezinhos, né, que tem tido bastante na região dos lagos. Queria que você falasse sobre as suas estratégias para combater o uso das motos com descargas adulteradas e outras infrações de trânsito no município. Então, eu já tinha identificado que a maioria das motos com a descarga aberta, infelizmente, eram até motoboys, pessoas que entregavam para o comércio local. E eu até já estava conversando lá para a gente mandar uma mensagem para a Câmara para criar uma lei que proibisse qualquer comércio a contratar motoboy que tivesse com a descarga esportiva. Porque, Uhum. infelizmente, aquelas descargas esportivas elas têm a chancela do Inmetro. Então, não é ilegal tê-las. Algumas, quando tira a descarga, não, mas quando tem a descarga esportiva, que para mim é quase o mesmo barulho, você não teria muito o que fazer. Só que o Estado já criou uma lei, eu vi até acho que o deputado Pedro Ricardo também participou da criação dessa lei, e a minha ideia é o quê? Hoje a gente tem a viatura do PROEIS. Eu quero colocar pelo menos 2 motos, com a prefeitura pagando, e tentar fazer com que a repressão aumente em relação a esses baderneiros, porque, olha, eu tenho uma filha de 1 ano. Você imagina, eu moro ali na rua, próximo ao fórum, e, olha, a noite toda, o barulho, eu via como o bebezinho pulava do berço. Eu sempre falo que muitas das coisas que eu tenho feito no dia a dia são problemas que eu vivo da cidade. Que eu durmo lá, acordo lá, e sempre procurei o máximo me envolver nos problemas da cidade para entender. E quando alguém fala, eu estou sofrendo isso, eu falo, gente, eu também estou. Eu estou tentando achar uma saída viável, porque eu Uhum. também não posso fazer nada de ilegalidade, até que prender a moto. Olha, se tiver lá o selo do Inmetro, eu não posso apreender, entendeu? São coisas que a gente vai atacar com muita vontade, muita força, mas sempre dentro da legalidade. A questão de ordem pública, até você mencionou criança, tem É, também idosos, idoso, cachorro, cachorro, animais em geral, gatos que também são muito sensíveis a som, e as pessoas com autismo, é, né, que sofrem isso. bastante com esse tipo de barulho. Fabinho, chegamos ao fim dessa entrevista, já fizemos o bate-bola
né, que a gente costuma fazer no encerramento na outra oportunidade. Queria te agradecer muito por você ter vindo, disposto um tempo aí, a gente sabe que esse período de transição é complicado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e mandar só um recado para a população da minha cidade, de Guaba Grande, dizer que a gente vai trabalhar muito, a gente vai honrar cada voto com muita dedicação. Eu, essa semana ainda estarei no estado, início de novembro estarei em Brasília e, se Deus quiser, a gente vai conseguir muitos avanços para Iguaba Grande. Um abraço a todos aí, que Deus continue nos abençoando. Eu espero recebê-lo outras oportunidades aqui para a gente falar um pouco sobre seu governo, né? Te desejo muito boa sorte, viu, na caminhada, no governo. Esse episódio foi um oferecimento de Estética Clube, o lugar certo para cuidar da sua saúde estética. Muito obrigado ao apoio aqui ao nosso programa, obrigado à Rádio Costa do Sol também pelo espaço. Espero que você que nos assistiu, numa próxima oportunidade, para a gente bater outro papo político aí com mais uma autoridade da região, tá bom? Fica de olho lá nos nossos canais, nas redes sociais, @podcostaoficial. Te espero por lá. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.